Muito bom dia, ouvinte. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, este programa está sendo retransmitido neste mesmo horário pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 26 minutos em Garça. Hoje é domingo, 1º de fevereiro de 2026, estação verão. Agradecemos sua audiência, nossos cumprimentos a vocês e a todos que nos assistem. Você assiste Vivências em Recuperação, um programa do AA, Saúde e Espiritualidade Você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube ou Facebook com celular, tablet ou Smart TV. E os temas desta edição são: o amor fraterno está acima de todas as religiões e ideologias do mundo. Como conciliar a reencarnação com o aumento constante da população. Obstáculos que se colocaram para a prática mediúnica no mundo. Como conciliar o amor de Deus com as catástrofes e mortes coletivas. O que significa sonhar com pessoas que já morreram? Que são fenômenos de emancipação da alma apontados por Kardec. Caminho de Damasco tem passes diários e grupos de estudos à noite. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14981051535. Repetimos, 14981051535. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Mente Saudável, Vida Serena. Autoria de Rodrigues de Carvalho. Interessantes páginas de orientação espiritual para o cotidiano. É da editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14981051535, dizendo que você quer ganhar o livro. Equipe desta edição, assistência técnica e sonoplastia, Leandro Carvalho. O Cláudio atende os ouvintes e a apresentação de Sônia Marra e Marco Cavalcante. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, prezada ouvinte. Conta Carlos Bacelli que certa vez um amigo se aproximou de Chico Xavier e lhe perguntou: Chico, na sua opinião, qual é o homem mais rico? Como se estivesse a ouvir Emmanuel, nos escaninhos da alma, o médium respondeu: para mim, o homem mais rico é o que tem menos necessidades. E arriscando nova pergunta, o companheiro quis saber: e o homem mais justo e sábio? Com a mesma espontaneidade, ele acrescentou: o homem mais justo e sábio é o que cumpre com o dever. Mas, insistiu o confrade, certamente interessado em alguma revelação que lhe facilitasse a vida. O que você está me dizendo é o óbvio. Com o fraterno sorriso de sempre, sem se deter na tarefa de atendimento aos que lhe procuravam a palavra, Chico redarguiu: meu filho, tudo que está no Evangelho é óbvio, muito fácil de perceber. A mensagem do Evangelho é clara e objetiva. Tudo que Jesus ensinou foi o amor. Não o amor no sentido restrito da palavra, ou seja, o amor apenas aos que nos amam. Não, ele ensinou o amor incondicional, o amor que não espera qualquer tipo de retorno, até mesmo o amor que não conta com amor, o amor aos inimigos. Quem disser o contrário ou não leu o Evangelho ou não compreendeu nada do que Jesus ensinou. Jesus não se preocupou com esta ou aquela religião. Pelo contrário, nas parábolas que contou, ele fez questão de mostrar que amar o próximo, ou seja, fazer a vontade de Deus, pode nada ter a ver com religião. Foi assim que, ao contar a parábola, ele colocou o herege samaritano que socorreu o desconhecido na estrada acima do sacerdote e do levita que oficiavam as cerimônias do templo, mas que falharam clamorosamente diante de Deus, fugindo da obrigação para com o próximo. Numa outra ocasião, Jesus elevou o publicano, tido como mais materialista, colocando-o acima do fariseu.
Este vivia cantando louvores e adorando a Deus nas sinagogas e nas praças, exigindo do povo fiel cumprimento à tradição religiosa. No entanto, muitos dos que proclamam Jesus hoje querem-no apenas como Salvador, não como mestre do amor. Dizem acreditar nele, mas não se propõem a fazer o que ele tanto recomendou. Exaltam a fé sem obras, esquecendo que só as obras justificam a fé. Querem um paraíso no céu, ignorando que Jesus nos pediu o construíssemos primeiro dentro de nós, enquanto estamos aqui na terra. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Pergunta da ouvinte Thelma Scarpinelli. Se a reencarnação é um mecanismo da evolução da alma, como vocês explicam a explosão demográfica da Terra, considerando que hoje temos bilhões de pessoas a mais do que tínhamos há 2000 anos, de onde vêm essas almas novas? Se elas estão sendo criadas agora, isso não invalidaria a ideia de que estamos todos aqui pagando débitos de vidas passadas? Esta é uma área de conhecimento espírita ainda pouco conhecida. Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, afirmou que existem cerca de 25 bilhões de espíritos desencarnados vinculados ao nosso planeta. Isso quer dizer, em última instância, que nosso planeta sempre abrigou muito menos espíritos do que aqueles que estavam destinados a reencarnar. E também que não é tão fácil reencarnar. Acreditamos de nossa parte que isso se deu desde as idades mais primitivas da humanidade, quando a expectativa de vida humana era muitíssimo curta, principalmente porque a expressiva maioria morria após meses ou até 1 ano de vida. Seguindo as leis da natureza, a mulher tinha um número grande de filhos, mas poucos conseguiam sobreviver, devido às precárias condições de habitabilidade. Nesse período, os espíritos estavam aprendendo a reencarnar e desencarnar. E como a taxa de mortalidade era maior que a de natalidade, a população de adultos se mantinha mais ou menos estável, enquanto o número de desencarnados tendia a crescer cada vez mais. E isso veio acontecendo por séculos ou milênios. Com o desenvolvimento humano, especialmente no que se refere às condições de vida, que só passou a melhorar há 1 ou 2 séculos atrás, não é difícil concluir que o número de desencarnados veio crescendo até hoje. Desse modo, existem bem mais desencarnados que encarnados, e a Terra ainda pode abrigar uma população maior do que tem atualmente. A partir de uma longa citação de Allan Kardec, conforme lemos em O que é o Espiritismo, capítulo Diálogo com o Cético, o ouvinte de Vera Cruz fez uma pergunta que vamos apresentar ao final da citação. O trecho de Kardec é o seguinte, sobre as manifestações dos espíritos. Pode-se proibir seu exercício público, mas sabemos que não é precisamente em público que elas melhor se produzem, e sim na intimidade. Podendo cada um ser médium, quem poderá impedir a família no interior do lar, o indivíduo no silêncio de seu gabinete, o prisioneiro entre as grades, de manter comunicação com os espíritos, apesar de as barbas dos esbirros? Admitamos, no entanto, continua Kardec, que um governo fosse bastante forte para impedir em seu país. Impedi-la-eia nos países vizinhos no mundo inteiro, já que não há um único país nos 2 continentes em que não há médiuns. Por outro lado, o espiritismo não depende dos homens. É obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Consiste na crença individual e não nas sociedades que de maneira alguma são imprescindíveis. E conclui Kardec, e mesmo que se chegasse a destruir todos os livros espíritas, eu creio que aos milhares os espíritos ditariam outros.
Ao final desta citação, o ouvinte pergunta: existe espiritismo na Coreia do Norte? Em primeiro lugar, precisamos definir o que é espiritismo. O comentário de Kardec se refere aos fenômenos espíritas e não propriamente ao espiritismo como doutrina. Ora, fenômenos, manifestações de espíritos existem por toda parte e sempre existiram. Existiram mesmo quando ainda nem havia espiritismo. Quando falamos em espiritismo, estamos nos referindo à doutrina espírita, que inclui fenômenos, mas somente os fenômenos não são espiritismo. A doutrina espírita que o próprio Kardec codificou passou a existir a partir de suas obras, abrangendo aspectos filosóficos, científicos e ético-morais. Ela veio justamente para explicar os fenômenos e dar-lhes uma direção no sentido de ser aproveitada e utilizada pelo bem da humanidade. Desse modo, prezado ouvinte, se nos referirmos apenas aos fenômenos, podemos dizer que eles existem e sempre existiram em toda parte, principalmente no meio religioso. Como diz Kardec, não temos como evitar que existam médiuns e que os espíritos possam se comunicar de algum modo, mesmo que no meio restrito, como numa casa, por exemplo. Mas, se estivermos falando de doutrina espírita dentro dos moldes codificados por Allan Kardec, o espiritismo existe em poucos países, certamente não existe na Coreia do Norte, onde temos um regime político totalitário de absoluto controle das ideias, principalmente das ideias de liberdade. Sabemos, no entanto, que existem centenas de centros espíritas em Cuba, por exemplo, mas não temos acesso direto à forma como o espiritismo é praticado naquele país, justamente por causa das dificuldades de comunicação com um país ainda fechado a muitas ideias. O livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, Mente Saudável, Vida Serena, autoria de Rodrigues de Carvalho, interessantes páginas de orientação espiritual para o cotidiano. Ele é da editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14981051535, dizendo que quer ganhar o livro. O ouvinte pergunta: ultimamente a televisão vem mostrando inúmeros acidentes, inclusive de ônibus e de trem, como esse que aconteceu na Espanha, causando dezenas de feridos e mortos. As investigações levaram a polícia a descobrir que geralmente há falha humana. Pergunto: todas essas pessoas tinham que morrer nesses acidentes? Neste caso, Deus usou pessoas irresponsáveis para provocar o acidente e cumprir o destino de tanta gente? Há muitas coisas que nós humanos ainda temos dificuldade de entender, porque vemos o problema apenas deste lado da vida. No mundo espiritual, no entanto, existe uma forma bem mais ampla de percebê-lo devido a causas anteriores a esta vida. É claro que a falha humana é muitas vezes notória e à justiça da terra cabe o dever de investigar e punir aqueles que foram os responsáveis pelo acidente. Mas não devemos crer que o erro tenha sido necessário. Não. Tampouco acreditar que foi Deus que se utilizou dessas pessoas para provocar o desastre. Sem dúvida, trata-se do que costumamos chamar de resgate coletivo. As vítimas não estavam reunidas no trem por mero acaso. Certamente são espíritos que escolheram esse tipo de prova para resgatar erros do passado. Elas tanto poderiam morrer no acidente com um trem, como em um avião ou em outro tipo de desastre de grandes proporções, como um incêndio ou uma enchente. Mas nossos destinos estão interligados por caminhos que desconhecemos. Por isso, não temos dúvida de que esses espíritos se aproveitaram do descuido de algumas pessoas para resgatar seus débitos antigos, a fim de aliviarem suas consciências e retornarem uma condição bem melhor no futuro, porque voltarão a reencarnar. Por outro lado, agora foram elas que contraíram uma grande dívida, não só perante a sociedade, mas também perante a justiça divina, até porque, como disse Jesus, é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier.
Evidentemente, um acidente de grandes proporções como esse pressupõe o sofrimento de muita gente, isto é, das dezenas de familiares das vítimas. Todas elas certamente também estão envolvidas na questão. Algumas que também vieram para resgatar, outras daqueles que vieram para aprender ou prestar serviços diante da situação de dor e sofrimento. Como funciona essa lei? Na verdade, nossos erros ficam registrados em nossa consciência moral, tanto os que cometemos contra pessoas como erros que praticamos contra uma coletividade. Nos casos de grandes acidentes com dezenas de mortes, o que se percebe é que se tratou de resgate de erros contra uma coletividade. Quando o espírito no mundo espiritual, às vezes depois de muito tempo, passa a sentir a dor do remorso sobre crimes cometidos e não consegue dela se livrar. A dor da consciência é tanta que ele mesmo pede para pagar essa dívida moral de alguma forma. Uma delas é reencarnar para estar entre as vítimas de um grande desastre. Questão levantada pelo ouvinte Marcela. Quando a gente sonha muito com uma pessoa que já morreu, o que quer dizer isso? Será que ela está querendo dizer alguma coisa? Já falamos aqui que os sonhos, quaisquer sonhos, segundo o psicólogo Adenauer Novaes, são mensagens da alma. Eles sempre querem dizer algo para nós, ainda que seja fruto apenas e tão somente de nosso mundo inconsciente. Por isso, Marcela, os sonhos geralmente são simbólicos e projetam os nossos sentimentos. Segundo André Luiz, podemos classificar os sonhos em 3 categorias. Primeiro, os sonhos comuns. São aqueles que retratam a nossa vida íntima nesta mesma encarnação, relativa aos problemas que estamos vivenciando hoje. Sonhos reflexivos, que trazem imagens relativas a vidas anteriores. O espírito retorna ao seu passado para buscar imagens de sua vida anterior. E sonhos espíritas, aqueles que conduzem o espírito ao encontro de espíritos protetores ou familiares desencarnados. Sonhar insistentemente com uma pessoa que já faleceu, se for um sonho comum, pode revelar algum sentimento que você tem por essa pessoa ou por alguém que faz lembrá-la. Será um bom sentimento se o sonho revelar situações agradáveis, um sentimento de aversão ou de culpa se for desagradável. Você deve examinar melhor seus sonhos, analisando que sentimentos suas cenas despertam em você e que relação você pode fazer com seus problemas atuais. Se for um sonho espírita e este costuma ser mais nítido e deixar uma impressão muito forte, neste caso, é possível que o espírito esteja tentando se comunicar com você, encontrando dificuldades de sintonia. Se você estiver revelando alguma coisa, você deve procurar saber do que se trata. Entretanto, não se esqueça de orar pela pessoa que você vê em sonho, mesmo porque a prece é um canal importante de comunicação e de socorro. Já tivemos notícias de vários casos semelhantes em que realmente havia um recado importante. Leia este livro, Sonhos, Mensagens da Alma, autoria de Adenauer Novaes. Sonhos, Mensagens da Alma pode te ajudar a lidar melhor com os sonhos e entender o que sua alma está dizendo todas as noites para você. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, Mente Saudável, Vida Serena, autoria de Rodrigues de Carvalho, interessantes páginas de orientação espiritual para o cotidiano, editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14981051535, dizendo que você quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz.
Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. E atenção, ouvinte, no mês de fevereiro, o Clube do Livro Espírita de Garça estará entregando aos seus associados mais uma novidade da literatura espírita, o livro O Chamado da Borboleta. Em um relato sincero e transformador, Diná Fortes atravessa a dor do luto e descobre na espiritualidade e no amor que permanece a força para renascer. Uma história de esperança, cura e delicadeza. O Chamado da Borboleta, de Diná Fortes, editora M. Para receber o livro, você deve se associar ao clube ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 5008. Repetimos, 14 996 69 5008 ou enviando e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. E atenção, ouvintes, o Centro Espírita Caminho de Damasco oferece ao público passes diários de domingo a domingo, menos às quintas-feiras. A aplicação dos passes tem início às 18 horas. Para crianças sempre acompanhadas pelos pais ou responsáveis, ele ocorre meia hora antes, às 17h30. O Caminho de Damasco também realiza reuniões de estudos às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas, para quem se interessar. Às segundas, estudo de O Livro dos Espíritos. Às quintas, estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E às sextas, leitura e discussão do livro Libertação de André Luiz, recebido por Chico Xavier. As atividades de evangelização, para crianças e adolescentes serão retomadas no próximo domingo, 8 de fevereiro, às 10 horas, no Lar Meimei. Às 10 horas também se reúnem os jovens para os encontros dominicais da Mocidade Espírita. E atenção! O brechó do Lar Meimei, com entrada pela rua 7 de setembro 42, voltará a funcionar a partir da próxima sexta-feira, dia 8 de fevereiro. Prezados ouvintes, acompanhe a programação da Web Rádio Meimei 24 horas no ar, sintonizada em você. Uma rádio espírita voltada para os temas fundamentais da vida. Conta também com seleções musicais muito especiais, MPB, clássicas instrumentais, enfim, ouça no site www.radiomeimei.com.br. Não perca especialmente a programação de domingo a partir das 8 horas. Programas Sementinhas do Amanhã, voltada para a formação espiritual da criança às 9 horas. Às 10 horas, Animais, Nossos Irmãos, com Vanderly do Carmo Rodrigues, que aborda a questão da espiritualidade dos animais. Às 11 horas, Saúde e Espiritualidade Você, com o médico Ricardo Cavalcante, com áudio e imagem. Aí às 11h20, também com áudio e imagem, Momento Espírita, o segundo programa espírita mais antigo do Brasil, 53 anos no ar. Ao meio-dia, Perspectiva, temas atuais sob a ótica espírita, comentando notícias publicadas pela mídia, também em áudio e vídeo. Das 11 às 13 horas, os programas da Rádio Meimei também são transmitidos pela Web Rádio Alternativa e pela Rádio Alternativa FM 880 kHz. Conhecendo a doutrina espírita. Emancipação da alma. A nomenclatura, ou seja, os nomes dados aos fenômenos, mudaram muito desde o século passado. Os fenômenos não. Eles são os mesmos. De modo que se você pode encontrar nomes no Livro dos Espíritos diferentes dos usados pelos autores da atualidade. Kardec chamou de emancipação da alma todos os fenômenos em que o próprio encarnado que produz sem a participação de desencarnados, como se ele
se desprendesse parcialmente do seu corpo. Precisamos entender que todos nós, encarnados, também somos espíritos e por isso às vezes podemos estranhar que algum fenômeno inusitado aconteça conosco. Por exemplo, a telepatia, que é a transmissão de pensamento à distância de uma para outra pessoa. Na época de Kardec, ainda não havia esse nome, por isso Kardec chama apenas de transmissão de pensamento. Outro exemplo é o que a parapsicologia chama de clarividência, visão à distância, que Kardec chama de dupla vista. A pessoa é capaz de perceber uma situação que não está ao seu alcance ver, porque acontece à distância. Geralmente é como um flash que surge na sua mente. O pressentimento ou intuição é o caso mais comum de percepção além dos sentidos. Acontece quando a pessoa tem uma sensação estranha de que algo vai acontecer, muito comum entre as mães em relação aos seus filhos. Um exemplo típico de emancipação da alma é a que atualmente se conhece como experiência fora do corpo, EFC, que os espíritas costumam chamar de desprendimento. Pessoas que passaram por cirurgia, estando sob os efeitos de anestesia geral, podem ter a percepção de tudo o que lhes acontece durante o ato cirúrgico e até do que está acontecendo à distância. Seu primeiro espanto é quando consegue ver o próprio corpo. Esse fenômeno pode ocorrer durante o sono ou em estado de sonolência. Existem outros fenômenos, mas não poderíamos deixar de mencionar a chamada experiência de quase morte, EQM. Pessoas consideradas clinicamente mortas após um processo de ressuscitação relatam interessantes experiências que acabaram de ter naquele período. Todos esses fenômenos hoje são catalogados não só pelos espíritas, mas por todos os estudiosos do psiquismo humano, numa clara evidência de que somos mais do que o corpo, somos, sobretudo, espíritos. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Mente Saudável, Vida Serena, autoria de Rodrigues de Carvalho. Interessantes páginas de orientação espiritual para o cotidiano, da editora M. E o ganhador do livro foi o nosso ouvinte, João Gonçalves, o conhecido alemão. Parabéns, alemão, obrigado pela sua participação. E você poderá retirar o seu livro ali na loja Leves, na rua Minas Gerais, 148, centro da cidade. Caros ouvintes, agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de temas sob a ótica espírita. E encerrando esta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Somente hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes,
que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.